Olá, colegas. Então, essa aqui é a nossa aula referente ao dia 8 e 9, né, de setembro. E aí, nosso último conteúdo desta unidade, falar sobre a questão de análise dos gráficos, ou seja, de vários tipos de gráficos. Então, a princípio, nós vamos ver aqui algumas características, alguns componentes desses gráficos, para que vocês possam compreender direitinho, ok? Então, olha só. A estatística está presente, né, em áreas de conhecimento, que envolve planejamento, experimento e coleta, processamento e organização de dados, e análise, interpretação e comunicação das informações obtidas. Ou seja, a estatística, gente, é justamente uma parte da matemática que é responsável por fazer levantamentos de dados, planejamentos, né, coleta de dados, processamento, organização, análise, interpretação, ou seja, comunicação de informações, enfim, várias situações para que nós possamos compreender vários contextos, né? Representar as situações a qual a gente vai ver mais a seguinte nos gráficos. Esses gráficos, eles são recursos importantes, né, utilizados para a comunicação dos dados coletados, né? Comparando as informações quantitativa ou qualitativa. Então, esses gráficos, eles apresentam essas duas características: qualitativas e quantitativas. Quantitativa se refere a números, a quantidade. Qualitativa se refere a uma qualidade, né, a situações que são colocadas, né, para a sociedade, chamado como qualitativo, que são dados, são números referente a dados. Já quantitativos são números. Como, por exemplo, quando se fala, né, na questão assim dos gastos, né, com a pandemia, então isso aqui é um dado quantitativo, né, porque está se referindo aos gastos, né, da pandemia. Agora, quando nós fazemos uma pesquisa de quantas pessoas são infectadas por vírus, então essa é uma situação qualitativa, que nós estamos envolvendo números e sim quantidade de pessoas, né, com determinados casos, né, por isso é chamado de qualitativo. Ao longo, né, do estudo, vocês, né, já lidou com vários tipos de gráfico que têm diferentes funções. Então, nós temos aqui gráficos, né, de composição, mostram componentes de um todo, né? A exemplo, nós temos o gráfico de setores, né, que ele apresenta o gráfico, ou seja, o gráfico é apresentado, ele representa um todo. Como assim um todo? Porque no gráfico de setor, ou seja, ele tem que fechar, ou seja, esse gráfico ele tem que ser fechado. E é praticamente distribuído, né, em uma circunferência, a qual nós utilizamos aí a questão de graus, né, para determinar as porcentagens e o tamanho da representação de cada um, que a gente vai ver mais adiante. Então, o que é que acontece? O gráfico de setores, ou seja, circular, forma de fatias, né, que soma compõe 100% do círculo, aí existe a relação proporcionalidade de cada faixa ou setor com todo o círculo, ou seja, que ele tem uma proporcionalidade entre eles, ou seja, os dados têm que ser proporcionais à sua representação, porque tem dados que são 50%, então é a metade do círculo. 75%, então, é o círculo dividido em 4 partes, e 3 partes são utilizadas. Por isso que corresponde a 75%, ou seja, ele é utilizado no geral todo, ok? Então, o gráfico de barras ou de coluna, né, compara dados entre várias categorias e entre itens individuais, ou seja, os gráficos de barras, gente, de coluna, eles fazem comparação, mostram os resultados e faz a comparação entre categorias, né, de determinados itens ou de indivíduos, enfim, né, e também de forma individual, né. Já o gráfico de linha, né, compara dados, então são lineares ao longo do tempo, ou seja, mostra a evolução, né, de uma ou mais variáveis ao longo do tempo. Então, um exemplo desse, bem simples aí que nós estamos vendo no jornal, é justamente o gráfico, né, o gráfico de linhas, que são aquele que representa o Covid-19. Os números do Covid-19 é chamado de gráfico de linhas. E ele é um gráfico linear. Por que é um gráfico linear? Porque ele está sendo utilizado ao longo do tempo. Então, ou seja, desde o ano passado que está sendo usado esse gráfico. E ele está se estirando, está crescendo. Então, esse é chamado de dados lineares.
né? Porque é quanto à questão do tempo, de acordo com a ocorrência do tempo. Por isso que é chamado, né? É importante esse gráfico de linha para essa situação. Já um gráfico de pixel não dá certo. Já o outro tipo de gráfico, ou seja, o gráfico de coluna, esse não dá certo, né? E nem de barra. Apenas esse aqui, esse gráfico, né, de linhas é o que mais ideal para essa situação. Depois, né, de escolher o gráfico adequado, então, para apresentar conjuntos de dados que se tem, devemos pensar a melhor maneira para facilitar a leitura e interpretação do leitor, escolhendo adequadamente o título do gráfico, os títulos dos eixos, as unidades apropriadas e etc. Ou seja, gente, para que você faça a pesquisa, você tem esses tipos de gráfico: gráfico de coluna, gráfico de setor, gráfico de barra e o gráfico de linha, né? E tem outros, mas esses são os mais comuns, né, que nós devemos utilizar. Então, para que nós possamos representar uma situação, nós temos que primeiro escolher um desse aí, depois nós escolher um título do gráfico, né? Igual vocês vê lá no jornal, quando se fala do Covid, o tema lá do gráfico, é o título, é o número de pessoas, né? Número de casos, número de mortes, né, que ocorreu durante esse período. Aí quando vocês olham de um lado, a parte abaixo, né, na forma horizontal, nós temos os meses, né, o ano, os meses e os dias. Nós temos, já da outra lateral, nós temos a quantidade de números, ou seja, os números dos casos. Então, é bem interessante quando vocês observarem lá que é a situação que nós estamos vendo aqui. Então, olha só, vamos analisar a situação a seguir. Então, olha só, um exemplo para que nós possamos compreender direitinho. Nós temos aqui uma empresa, né, de exportação fechou seu balanço final de ano. Aí, para simplificar o relatório, o gerente, de contabilidade apresentou um gráfico para mostrar quais produtos foram exportados e a quantidade revelada de cada um durante o ano passado. Nesse caso, foram indicados os componentes das exportações no período fixo, ou seja, o ano passado, apenas em um ano. Então, o gráfico mais adequado para isso é o gráfico de setores, ok? Então, para cada situação existe, né, o gráfico específico. Então, nós temos aqui o seguinte, né, o percentual anual. Então, o título do gráfico é exportação anual, tá vendo? E aí aqui, para facilitar, para que o leitor compreenda direitinho, colocou aqui os itens. Quais foram os itens colocados nesse gráfico? Foram brinquedos, né? Foram itens automotivos, livros e papéis, alimentos e outros. Esses outros são outros tipos de coisa que não foi citado aqui. Então, o que é que acontece? Cada um teve a sua contribuição, ou seja, esse aqui foi 20%, os itens automotivos foi 30%, os livros e papéis foram 16%, alimentos 26%, aliás, e outros foram 8%. Então, essa representação ajuda você a compreender o gráfico, ok? Então, isso aqui é chamado de legenda do gráfico, ok? Então, analisando o gráfico, podemos visualizar os itens de exportação e o percentual, né, de cada item. Olha o percentual de cada item que contribuiu no total das exportações da empresa. Assim, verificamos que o produto que mais contribuiu nessa exportação foram os itens automotivos, o que corresponde à maior fatia, maior percentual. Esse é o produto modal. Então, olha só, gente, o que é que acontece aqui? Quando nós paramos para observar o gráfico, nós vimos que o produto que mais foi vendido, mais exportado, foram os itens automotivos, com 30%. Então, esse número que apareceu maior, então ele recebe o nome de produto modal. O que é produto modal? É a moda, ou seja, o número que mais se repete. Isso aqui é chamado produto modal, porque foi o que mais vendeu, o que mais se repete. Então, não se esqueça que moda ou modal é aquele número que mais se repete em uma determinada situação. Ou seja, muitas pessoas compraram, né, mais o item, né, itens automotivos do que brinquedos e livros e papéis. Ou seja, juntando, esse aqui ganhou desses dois lá de cima, ok? Então, o que é que acontece aí? Nós temos o seguinte:
como o total equivale a 100%, né? Então a soma dos percentuais de cada item deve ser de 100%. Por exemplo, se a receita total apurada for exportação anual foi de 90 milhões de reais, os itens brinquedos foi responsável por 18 milhões de reais. Então, olha só. Quando ele fala lá a porcentagem, é porque ele já tem calculado a porcentagem em cima de um número. E qual foi o número, né, vendido aí? Foi de 90 milhões. Então, 20% de 90 milhões. Por isso que o total de brinquedos lá, né, corresponde aí a 18 milhões foram só de brinquedos. Se você quiser saber quanto foi de cada um, 30%, né, de 90 milhões, é só fazer, você vai ver qual é o valor. Quando no final você vai fechar tudo, que vai dar 100% as porcentagens. No caso aqui você fecha é 100%. E no mesmo caso são os valores. Vai dar os 90 milhões de volta quando você fizer a distribuição ali do percentual. No segundo exemplo, nós temos o seguinte, ó, um site especializado em informações sobre vendas automotivas no Brasil mantém uma lista, né, com a quantidade de automóveis vendidos por marca e atingiu pelo menos 100 mil unidades vendidas no ano de 2017. Então, para facilitar essa informação, foi construindo um gráfico de barra horizontais. Aí veja, está aqui o gráfico. Então, esse é um gráfico, né, chamado aí de gráfico de barra, né? Então, essa barra pode ser aqui agora na forma horizontal, de barra na forma horizontal, que também pode ser, né, virada ao contrário. Então aqui nós temos a Volkswagen, a Toyota, a Renault, a Hyundai, a Honda, a Ford, a Fiat e Chevrolet. Então tá aí cada uma a quantidade que eles venderam em 2017. Então aqui unidades, né, vendidas em milhares, preste atenção que aqui agora nós temos as características desta tabela, deste gráfico. Nós temos aqui, ó, as unidades vendidas em milhares, ou seja, que vendido a 100, a 200, a 300, a 400. Já que nós temos as marcas, então nós temos dois eixos. Um eixo são com números e outro são com os dados qualitativos, né, que não são números. Com base, né, no gráfico, vamos representar as seguintes perguntas. Qual marca de carro vendeu mais unidade de veículos em 2017? Quando você volta lá no gráfico e olha, nós percebemos que foi lá a marca foi o produto onde os itens automotivos. Então, que marca, né, de carro vendeu mais unidade? Que marca de carro? Então, olha só, qual foi a marca de carro que mais vendeu unidade de veículos em 2017? O que vendeu mais foram quem? Foi esse aqui, que foi justamente a Chevrolet. Então, a Chevrolet, né, ela foi a que vendeu mais, né, de acordo com os dados informados. A outra, então aqui foi Chevrolet, né? A Chevrolet foi os carros mais vendidos do ano de 2017. Então, o que é que acontece? Girando aqui o verso, nós vamos continuar aí fazendo a análise do gráfico. Então, nós temos aqui que o comprimento, né, de cada barra deve se proporcionar a quantidade de unidades vendidas correspondente. Então, assim, a barra mais comprida indica o maior venda, ou seja, Chevrolet foi a marca que mais vendeu carros no Brasil em 2017. Foi o que nós acabamos de comprovar lá pelo gráfico. Agora, quantos veículos a mais a Honda deveria vender para igualar a venda do primeiro colocado em 2017? Qual foi a Honda? A Honda. Vamos olhar qual foi o valor que eles vendeu. Então tá aqui, ó. O Honda vendeu 131, ou seja, foi o que vendeu pouco. Então, quanto é que ele vai ter que fazer para poder superar isso aí? E aí, olha só. Então, o que é que acontece? Então, aí nós temos quantos veículos, né, a mais deveria vender para igualar o primeiro colocado e de vendas. Então, ele teria que vender o seguinte, ó, como a maior quantidade de venda foi 394
veículos, a Honda deveria vender o mesmo valor, né, para se igualar ao primeiro colocado. Analisando o gráfico, a Honda vendeu 131 mil unidades. Vamos calcular que quanto falta para chegar em 131 mil, né? Então atingiu praticamente aí 94 mil, ou seja, qual é o número, né, nessa diferença aí que deveria ter vendido para se igualar ao primeiro. Então pegou 394 que foi o que vendeu mais, né, foi o e menos o que a Honda tinha vendido, que foi 131. Então isso dá uma diferença de 263 mil, ou seja, a Honda, para se igualar ao primeiro lugar, ele tem que vender no mínimo 263 carros. Logo, a Honda deve vender mais do que 263 mil veículos, ok? Agora, nós temos a letra C, levando em conta apenas as marcas, né, de veículo dada, né, pelo gráfico, qual é a medida de unidade vendida por marca, ou seja, qual a medida da unidade vendidas por marca. Aí olha só, vamos analisar aqui então a média de unidades vendidas em milhares é dado por, ou seja, vamos somar todos os valores que estão lá na tabela, somar e dividir pela quantidade, ou seja, aqui eu peguei 272, mais 139, mais 167, mais 202, 131, 207, 291, 384, e isso dividido aí para 8. Então, como nós dividimos aí para 8, então ficou, na soma de todos ficou 1854 dividido para 8. Portanto, dá 231,75 milhares, ou seja, de unidades, então são 2.331 e 750 mil unidades. Logo cada montadora vendeu em média 231.750 veículos em 2017, ou seja, se você observar, tem todos os valores lá, né, da venda de veículo. Então somou todos e dividiu por 8. Então essa é chamada de média, né? Então olha só, então nós somamos aqui, chamado de média, somamos todos eles e dividimos por 8. Então isso aqui é 238,75 são média aritmética. Então eu posso, não, deixa quietinho, lá não mexe, deixa assim porque lá está correto. Logo cada montadora vendeu, né, em média 231.750 veículos em 2017, ou seja, somando todas as vendas, então isso aí foi o total, né, de veículos vendidos, né, no ano 2017. Então, em uma cidade, né, do sul do país, registrou 12 primeiros dias do mês de junho de 2018, e com esses dados construiu um gráfico. Esse gráfico mostra a evolução das temperaturas médias ao longo de 12 primeiros dias do mês. O melhor tipo de gráfico para isso é o gráfico de linhas. Observe, verdade, para cada situação, igual eu falei para vocês, nós temos aí a representação ideal. Então, nesse caso aqui que ele começou marcando, temperaturas médias dos primeiros dias de junho de 2018, nós temos que um lado do gráfico representa a temperatura e o outro representa a quantidade de dias. E lá é o tema do gráfico, ou seja, o título do gráfico. Aí observe o gráfico, né? Observamos a temperatura média, e
em cada dia, registrando esses dados em ordem crescente, ou seja, olha o que nós vimos lá. Então ele levantou, fez as pesquisas e aí colocou isso em ordem crescente já. Então nós temos o seguinte: 5 graus, 6 graus, 6 graus, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 12. Ou seja, esses foram os graus. Então, com a 12 elementos, número par, a mediana, nesse caso, é a média entre os dois elementos centrais, 8 e 8. Ou seja, aqui nós temos uma outra característica, gente, chamada de mediana. O que é essa mediana? Essa mediana são justamente esses números que se encontram no meio. Se você contar que tem 1, 2, 3, 4, 5 e aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. São 5 valores para cada lado. Então eu tenho que somar os dois e dividir por 2. Como são 8 mais 8 dá 16, dividido por 2 vai dar o próprio 8, então nem foi feito aqui. Então, como há 12 elementos, número par, a medida nesse caso é a medida entre os dois elementos centrais, 8 e 8. Logo que a média é 8. Então, o valor médio está aqui. Agora, vamos para outra característica do gráfico, chamado de moda. Moda é o número que mais aparece. Logo, a moda é o número 8, ou seja, aqui nesse caso, quem foi que mais apareceu? Foi o número 8. Então, isso aqui foi o que mais apareceu, por isso que é chamado de moda. Já a média é a soma de todos os valores dividido pelo total de elementos, ou seja, são 12 elementos. Então são 5 de um lado e 5 do outro. Só que a média eu tenho que somar todos e dividir pelos 12, que deu 8,25. Então logo a temperatura média é de 8,25 graus. Ok. Outro gráfico, gente, o quarto exemplo que nós temos aqui, os gráficos são ótimos recursos, para comunicação de informação mais precisas, se a empresa está analisando corretamente. No entanto, podemos causar falsas impressões e manipulações simples com o uso de escalas diferentes ou não pelo zero, ou não iniciar pelo zero. Vamos ao gráfico de colunas. Do gráfico de colunas. Então vamos ao gráfico de colunas dupla, a seguir, que se refere à comparação do faturamento da empresa nova com duas principais concorrentes em 2 anos seguidos. Então, gente, isso aqui é chamado de gráfico de coluna dupla, porque tem duas informações. Então as colunas são duplas, chamada coluna dupla. Tem a coluna tripla, são 3 juntas, e aí sucessivamente. Então aqui nós temos que para a impressão visual, que a empresa nova apresenta aproximadamente o faturamento das concorrentes, as colunas que se referem não estão na proporção correta, ou seja, olha só, aqui ele foi colocado, ou seja, em 2019, 2018, as empresas novas, o vice-líder, aqui a empresa e a empresa líder. Então, olha só, essas empresas, todas elas têm justamente aí uma proporção para que seja assim igual, seja pelo menos semelhante uns aos outros. Então vamos virar aqui para nós compreender bem direitinho esse problema dessa questão aí. Olha só, é possível observar que a altura da coluna verde da empresa nova relativa ao ano 2019 está fora da proporção. Ou seja, volta cá. Olha só, a empresa nova.
Se aqui, gente, é 110, aqui está 50, tá vendo? Aqui está 115, aqui está 50, aqui está 147. Essa está mais ou menos proporcional, mas ainda não sei se ela está 100% correta, mas essa está desproporcional. Então, por isso que ele disse lá que aqui há uma desproporcionalidade entre eles, né? Mesmo sendo de entrada do coluna dupla, mas ela tem uma diferença, porque está desproporcional. Então, isso você tem que ter cuidado, a gente regular isso aí direitinho, justamente desse lado de cá, para não ficar informações ou situações com números pequenos e ficar igual com quem tem números grandes, né? E aí, na realidade, você vai errar. Então, continuando, né, ele disse que na realidade, né, então a coluna verde ela é desproporcional, né? Ela está fora, né, da proporção. Então ela corresponde, olha só, ela corresponde a mais da metade da escala do eixo vertical, o que é uma incorreção, pois como a metade é 75, né, a coluna, né, indicada por 50 deveria corresponder a menos da metade. Note também que se dobrarmos a altura da coluna verde, né, dessa empresa, ela tornará bem maior, né, do que a coluna azul da empresa, né, da vice-líder passou a ser 110, o que caracterizou outros equívocos. Então, olha só. Também, gente, aí esse gráfico ele está desproporcional. Está desproporcional, né? Mas ele dá sugestão para que você alinhe ele, que você consiga construir ele. Isso fazendo justamente, né, a questãozinha do gráfico, ou, aliás, da tabela, proporcional aos seus valores, seus respectivos valores, né, no que está nessa situação, ok?